Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas Lucrativas, que é uma ideia original do O Menino dos Dividendos e patrocinado pelo Espaço Sara Ramos, uma clínica de estética avançada. Avançada por quê? Porque é além do normal, né? É avançada, não é uma estética comum. Então lá você vai encontrar alguns procedimentos como limpeza de pele, design de sobrancelha, vários procedimentos de laser. O pessoal pensa que laser é só pra epilação, que é o termo correto, né? Porque mata direto na raiz o pelo. Mas a gente conhece como depilação. Epilação é o termo correto. Mas o laser também faz remoção de tatuagem, queima gordura, enfim. Tô precisando. Inclusive ela tá com um procedimento novo lá. Vou ficar um mês lá. É um dia. Esse procedimento de criomodelagem, já ouviu falar? Não, tô precisando, por isso que eu já me passa o endereço. É Rua Tejuiana, número 3. Mas dá pra seguir no Instagram também, é Espaco Sara Ramos. Mas falando da criomodelagem, é umas máquinas de gelo. Umas placas, na verdade, né? Tem uma máquina, coloca umas placas de gelo, você fica o dia todo lá. Mano, sai com tantos quilos a menos. Passar que eu vou ficar uns 4 dias. E você, nosso telespectador, ganha uma avaliação gratuita. Então é só clicar aqui no primeiro link da descrição e você ganha a avaliação gratuita. Segue no Insta para poder acompanhar todos os serviços. E é isso. O segundo patrocinador é o Wolfwear. É uma marca nova no mercado de vestuários. Ó, tá vendo aqui, ó, camisas pretas, discreta. Coisa chique, coisa chique. Só pra quem é rico. E são panos de qualidade 100% algodão. E na primeira compra tem desconto. E hoje é um dia muito especial porque, a gente tá muito tempo tentando marcar e vai daqui, vai de lá. Mas tudo tem um tempo certo, tudo acontece no tempo de Deus e o tempo de Deus ele é perfeito. E eu confiei, acreditei e hoje vamos viver esse momento. Eu tô com 2 brasileiros que estão americanizados. Quase isso, é. Americanos. Eles passaram um tempo na gringa e hoje a gente vai conversar sobre como que é morar fora, questão de clima, dólar. O real tá valendo alguma coisa? Não tá? E é isso. Eu tô com o Samuel, ele é jornalista. Por incrível que pareça, eu sou jornalista. E trabalha Eu trabalho na prefeitura de São Bernardo do Campo. A gente tá em Santo André, uma cidade vizinha aqui. Do lado. Lá na Secretaria de Saúde. Então, é um menino influente, muito influente. E a Milena Lima, baronesa, que cresceu comigo. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço, Lucas. Uma alegria estar aqui. Tô muito feliz mesmo. Eu também. É uma menina empreendedora / artística. E eu queria saber qual lado seu pesa mais, o empreendedor ou o artístico? Embora eu pense que os dois eles se complementam. Fala mais sobre isso. Os dois pesam. Tem a mesma medida pra mim, porque eu acho que é como se fossem várias facetas, sabe? E eu tenho esse lado, essa faceta, vamos dizer assim, né? De empreender e desde também... Desde os 15, né? Desde os 15. Vendendo 15 Herbalife, anos. foi a primeira? Sim, fiquei 8 anos trabalhando, né, na Herbalife. Foi incrível porque eu me desenvolvi muito lá. Até essa questão de realmente desenvolver outras pessoas, de lidar com as diferenças, né? E de você sonhar, mas fazer o outro sonhar também. Então foi um momento que eu me desenvolvi muito, assim. E esse lado artístico, que é algo que eu carrego, né? Que é o dom que o Senhor me deu. Então eu canto pra Ele desde os 8 anos. E aí esses dois lados que eu carrego, assim. Então, eu acho que os dois têm a mesma medida, o mesmo peso, assim. Interessante. E você, meu parceiro, tem veia empreendedora também? Cara, meu pai é engenheiro civil, minha mãe foi funcionária pública. Nobre. Minha mãe é aposentada, é funcionária pública há 30 anos. E aí meu pai sempre foi pra parte de empreender. Mas eu acho que eu comecei a empreender assim depois que a gente começou a namorar. Que eu vi, por exemplo, o meu sogro, você conhece o Marcos e a Fernanda, eles sempre foram muito de vender. O Marcos é assim, se dá um carvãozinho no bolso dele, ele tá fazendo negócio. Eu tenho que puxar. Antigamente chamava roleiro, agora é empreendedor, né? Mas assim, acho que depois que a gente começou a namorar, eu comecei a ver que, querendo ou não, a pessoa que vende no Brasil, ela pode até
ter alguma certa dificuldade, mas ela sempre tá com dinheiro no bolso. Não sei se você já percebeu isso. O cara Faz sentido, faz muito sentido. O cara, às vezes, ele não ganha o dinheiro, mas ele tá no giro ali. Sim. Do que o cara que tá só trabalhando pra ter dinheiro dia 15 e dia 30. Aí ele ganha o dinheiro no dia 15 e dia 17 ele já tá sem dinheiro. Aí ele tem que esperar até o dia 30. Então eu acho que empreender abriu várias portas, assim, da minha visão. Acho que aí a gente comecei a vender camiseta. Quando teve a pandemia, abri uma empresa pra vender máscara. Vendi máscara pro Itaú, pro Bradesco. Através de licitação? Pegou licitação? Não, mas foi, na verdade, muitos contatos. Eu trabalho na política há muito tempo. E aí a gente tem muitos contatos com os gerentes de banco, com o pessoal dos bancos, de empresas grandes. E aí, quando veio a pandemia, em 2019, eu fazia camiseta de time, uniforme. A gente fez o uniforme do Suzano Vôlei e tal. E tem um amigo da igreja que ele tem uma empresa disso. E quando chegou a pandemia, ele falou, mano, e agora? Ninguém mais vai jogar bola. Aí eu falei pra ele, Júlio, vamos vender máscara. Aí ele falou, será que vai dar certo? Eu falei, vamos fazer. Aí ele, também muito inteligente, fez o molde lá no mesmo dia. A gente começou, falou, vou começar a divulgar. E aí a gente começou a divulgar, eu vou falar pra você, foi a época que eu mais ganhei dinheiro, assim. Eu acredito. Porque todo mundo, era uma coisa que não tinha máscara para vender, todo mundo precisava. Aí, eu sou gerente da Caixa de São Miguel. Um monte de gente ia lá com a Milena tomar shake. O cara era gerente, preciso de 100 máscaras. Aí a agência de São Miguel ia pro Itaim, depois para São Paulo, depois para não sei aonde. O gerente que trabalhou na Caixa tá trabalhando no Itaú e um indicando pro outro. A indicação é de forte. contatos, né? De contatos. Então, assim, foi muito... Famoso networking. Exatamente. Eu acho que é isso. Foi muito legal, assim, esse tempo aqui. Eu tenho um parceiro, ele falou uma vez, cada tempo exige uma demanda, né? Vai ter uma certa necessidade. E o empreendedor bom, ele vai surfar essas ondas, né, mano? Fala, mano, esse é tempo de máscara. Vamos fazer máscara. É isso. Tempo de camisa de time. Camisa de time. E esse meu parceiro que falou isso, ele é contador também, o Charles. E ele tava citando o pessoal lá do... Acho que é Engenheiro Goulart, mano. Engenheiro Goulart, era um cara muito famoso, tanto que tem várias fábricas ali em volta, né? Que era tudo dele. E naquele tempo, ele que movimentou, né? Todo o bairro ali em volta e tal, fez crescer. E era o barão da época, né? Mas hoje em dia a gente já não vê mais, né? Tipo, nenhuma família Goulart assim relevante. Então, cada tempo tem sua demanda, tem a sua liderança. E eu vejo que cada tempo de necessidade que vai mostrar quem vai estar preparado para ganhar dinheiro, né? Por exemplo, hoje a gente tem falta de mão de obra. Não sei se as pessoas que vieram aqui, o cara que é empresário, ele fala, pô, eu não acho mão de obra, eu não acho mão de obra. Mas é porque se você for ver, eu concordo com isso, mas o cara ele vai ficar 30 dias trabalhando para ganhar um salário de R$ 1.500, R$ 2.000, ou ele pode fazer o tempo dele lá com a moto da Uber. Então as pessoas, eu acho que... Faz muito mais. Entendeu? Eu cheguei a fazer R$ 7.000 na moto, de moto. E mas fazendo o seu horário. Também, né? Mas você faz o seu horário. Tipo assim, você pode trabalhar 5 dias... Trabalha muito. 12, 13 horas por dia. Mas papo de 12 horas por dia. Mas o sábado, domingo, às vezes... eu vou trabalhar aqui, eu sei que eu tenho uma festa no final de semana, ou eu vou pra praia. Então eu vou trabalhar 6 dias direto, sem parar, mas eu vou descansar no final de semana. E às vezes no trabalho convencional, você não tem isso. Sim. Você tem que bater o ponto, você tem que cumprir horário, né? Então eu acho que o Brasil ele tá passando por uma transformação assim, Sim. financeira, né? Com certeza. E acho que até de empreendedorismo também. Certo. Agora, como que vocês foram... Não, primeiro, como vocês se conheceram e depois a gente avança como que vocês foram parar nos States. A gente se conheceu na igreja, né? A Lá Milena, na SM? Na SM. a Milena era da igreja Mover de Deus. Na minha igreja, né? Que a Exato. gente cresceu Inclusive, junto. eu fui lá domingo, foi uma emoção. Eu ouvi dizer. Os comentários chegaram. E aí ela tava fazendo um curso de teologia e eu tava lá no mesmo espaço, mas junto com os adolescentes na época. Aí ela foi repor uma aula, aí eu perguntei pra pastora Érica, pastora, quem que é essa menina que subiu aí pra aula? Ela falou, Milena. Aí no desenrolar a gente se conheceu, começamos a namorar, casamos e estamos aí, 6 anos já.
De Glória a casados, Deus 8 por anos isso. juntos, né? Contando um namoro. E se multiplicando, né? Agora com o Telzinho, Vai nosso ter um Theo de filho, um ano, vai fazer primogênito. ano. Bem Nossa legal. bênção. É. Da hora. E a parte dos States, né? Acho que é onde eu quero mais chegar. Como é que vocês foram parar lá? Uau. Como é que foi isso? Assim, até chegar realmente o momento da gente ir mesmo, foi um processo de 2 anos, assim, no 2 Brasil. anos se preparando pra ir? Preparando pra ir. Mentalmente, espiritualmente e financeiramente também. Então a gente teve que mudar algumas coisas, né? Pra gente poder realmente se programar pra ir. E foi uma decisão assim, é como você até comentou, né? Que tem essa questão do tempo e das estações. E eu, na minha vida, particularmente, eu sou uma pessoa muito assim. Qual é a estação? Essa que eu tô vivendo agora, e o que eu preciso fazer? Então a gente sentia no nosso coração essa direção, né? De Deus mesmo, para outro país. Como se a estação, naquele tempo aqui no Brasil, já tivesse realmente ido. E a gente começou, então, a orar, a buscar isso, a pensar sobre isso. E eu lembro que a gente começou, então, a ver questão de visto, tudo que a gente precisava realmente movimentar. Porque, às vezes, você fala assim, tá, eu tenho isso, eu quero fazer isso, mas você não começa a dar os primeiros passos, né? E aí, até essa questão que ele estava falando de renda extra. Então, toda a renda extra que a gente fazia, a gente guardava todo mês aquele pingadinho. Guardava ou investia? Investia, né? Investia, né? Investia pra poder levar esse Porque dinheiro. eu sempre trabalhei com política, né? Sim. Mas, assim, o salário que eu tinha era pra eu manter a nossa casa. Certo. E aí, tipo assim, quando você quer ir pra outro país, que você se programa, e o dólar tá 5 por 1, quase 6, você fala assim, meu, se eu levar 10 mil reais não é nada lá. Se eu levar 20, 30, aí você vai começando a fazer conta. E aí a gente sentava e falava, ó, então a gente precisa se programar pra ir. Não é simplesmente vou comprar passagem e vou chegar lá e falar, pronto, cheguei, né? Então a gente começou a fazer renda extra. Foi aí que eu conheci o Júlio, comecei a vender as camisetas, depois as máscaras. E aí você vai conhecendo mais pessoas, vai aumentando seu network. Então foi tudo uma preparação, não foi assim, acordei, abri o olho, tô saindo do país, né? Uhum. E foi engraçado porque aí vai misturando, né, um pouquinho. Eu fui cantar numa igreja e naquele dia eu comecei a profetizar. Vistos, aprovados. Acredito muito na profecia, no poder da palavra. Continua. E coisas assim. E aí, nesse dia, gravaram esse vídeo e postaram. Sei lá, não lembro quem que foi que postou. E aí, uma pessoa que... Não sei se eu posso citar ela aqui. Fica à vontade. Mas é a Renata Tour, que ela é uma agência de viagens e tudo. Eu já ouvi falar dessa moça. É muito amiga nossa. Vamos trazer ela aqui. Vamos trazer a Renata aqui. Nossa, é verdade, Vamos tinha que trazer trazer ela. a Renata Demorou. aqui. A história dela, mano, sério. Ela é muito engraçada e assim, ela começou do nada. Assim, É surreal, absolutamente nada. Claro que ela vai contar a história, mas assim, ela sempre foi muito de viajar, sempre foi muito amiga da minha família, mas ela sempre teve o sonho de abrir a agência de viagem dela. Uhum. E eu acho legal dela, porque assim, ela começou vendendo pacotes de viagens pequenos, assim. Só que ela já tinha ido nesses lugares, então ela já tinha tido a experiência. E aí as pessoas ficavam curiosas para ter a mesma experiência que ela teve. Exato. Então as pessoas começavam a comprar, ela começou a estourar. Hoje você acho que é @RenataTour, depois vocês sigam lá. E assim, é muito legal, assim, é uma pessoa muito bacana. Calma aí, Milena, Uhum, você claro. já volta. Vou fazer que nem o Danilo Gentili. Renata Tour, queremos você aqui. Boa! Continua. Maravilhoso. E aí, ela pegou e me mandou uma mensagem. Ela falou assim, olha, a minha mãe tá tendo uma situação que ela não consegue o visto aprovado, mas eu recebi essa profecia. Mesmo ela tendo uma empresa disso, o da mãe dela não tava indo, mas eu recebo essa palavra. Eu falei, amém. Aí, demorou uns 2 dias, ela mandou uma mensagem. Ela, olha, foi aprovado. E eu quero te agradecer. Então, eu quero dar assessoria pra você. Ou seja, o processo do nosso visto, a gente não teve que pagar, porque ela nos presenteou. Isso é uma benção, viu? Porque, meu, não é barato. Não, O não é processo de barato. vistoria. E, tipo, Hoje, pra você tirar um visto, você tá gastando por pessoa, na média, uns R$2.000. Foi assim, uma coisa assim que eu falei, meu Deus. Então, Lucas, eu acredito muito assim. As coisas podem ser que elas não funcionem da forma que a gente pensa ou que a gente cria uma expectativa de funcionar. Mas quando a gente se posiciona,
flui. De alguma maneira, aquilo vai chegar até você. Ou seja, cada vez mais eu entendia, junto com o Samuel, que era o momento. Mas aí foram acontecendo várias outras coisas. Porque nesse processo, ele começou a crescer mais, né, na política na cidade que a gente, de Suzano, né, que a gente estava. E eu, artisticamente, comecei a realizar muitas coisas, muitos projetos. Comecei a fazer gravações e tal. E aí, você fica nessa dúvida. Porque eu acho que até a gente brasileira, a gente associa muitas coisas até financeiramente, né? Tipo assim, pô, você tá bem, pra que você vai sair e vai pra um lugar que você não sabe o que você vai viver? Então a gente foi chamado pra esse tempo num momento que a gente tava realizando coisas aqui. Tava tudo fluindo, tava tudo fluindo, dando tipo certo, assim, cara, né? eu tinha acabado de gravar um EP com músicas autorais, chegou em mim produtor musical, chegou em mim produtor visual, foi chegando as pessoas e mesmo nesse processo a gente investindo pra gente poder ir pros Estados Unidos, o nosso foco era esse. Pela fé, a gente também fez essa questão das gravações e ele sendo reconhecido também. E aí foi um passo de muita ousadia, porque a gente teve que deixar tudo, a gente teve que vender todos os nossos móveis, a gente teve que mudar de casa, se programar e deixar isso para um algo que a gente não sabia o que ia ser, né? Até Porque chegar lá. imagina, você mudar de cidade já é difícil. Agora imagina mudar de país, que a cultura é outra. Você chega lá, as pessoas falam assim, mano, o que você tá fazendo aqui? Você não tem... Aqui eu sou jornalista, trabalhava com política há 8 anos. Tipo assim, com 25 anos eu chegava... Meu salário em carteira era 13 mil reais, era um bom salário. Muito Você bom. largar tudo e falar assim, não, agora eu vou pra lá pra fazer o quê? Limpar a piscina? Não, nem sabia, não né? sabia Eu o que ia nem fazer. ZT. No nosso caso, a gente não Eu sabia não nem sabia. ZT, nada, Não sabia. trabalho, nada, assim. A gente vai, a gente tá convicto que a gente vai, mas o que a gente vai fazer? Não sei. Não tinha nenhuma expectativa, mano, talvez, sei lá, um iFood. Eu vou ser bem sincera, a minha expectativa, eu tinha muito essa questão da parte musical mesmo, ministerial, assim. Eu tava como a Milena, que você conhece, de 15 anos, Sim. sonhadora. Então, pra mim, eu não me imaginava que eu ia fazer tudo que eu fiz, que eu vou compartilhar depois, porque eu tinha uma ideia do que eu ia viver. Eu realmente era aquela pessoa que eu achava que o Mickey ia acordar comigo todos os dias. Que a gente ia viver na Disney 365 dias E no tudo ano. bem, isso realmente é real, tá, gente? É real. Mas não é só isso. O outro lado, que é a vida mesmo, que é o desafio, mas é o que te prepara, é o que te molda, é o que te transforma. Então, assim, eu vejo o quanto foi necessário esse outro lado que posso dizer que foi duro pra mim, mas que me rompeu, assim, foi uma ruptura mesmo na minha vida, me amadureceu, sabe? E que, na minha realidade, se eu estivesse aqui, perto dos meus pais, perto da minha família, na roda de amigos que eu tinha, isso não ia acontecer, cara. Então, tem gente que realmente tem que, Eu acho legal ela ter falado Sabe? isso, A marcha. porque quando a gente já tinha essa convicção de que a gente ia, e aí quando tava chegando 2 meses, 3 meses antes da gente ir, a gente sentou com o Bispo Júlio, que é nosso pastor lá da Cristã Mundial, e eu falei, Bispo, 8 anos atrás eu sei que me abriu a porta na política, então sou muito grato, e eu sempre aprendi, Lucas, que aonde eu entro com a porta aberta, eu tenho que sair com a porta aberta. Sim. Então se eu entrei com a porta aberta ali, Aprendi isso com meu pai também. eu tinha que sair. Então eu tinha que dar uma satisfação pra amanhã ou depois. Ele falar, pô, Samuel tinha tudo pra decolar e sumiu agora. Então eu fui explicar o que tava acontecendo pra ele. E aí eu já tava assim, putz, mano, eu vou lá falar com ele e ele vai falar, Samuel, você tá viajando, você e a Milena, o que vocês vão fazer do outro lado do mundo? E aí a gente falou tudo e ele olhou pra gente e falou, eu vejo com bons olhos vocês irem. Eu acho o Bispão muito sábio. Eu amo ver ele pregar. Amo. E aí eu tomei um susto, eu falei, eita, como assim? Exatamente Já tava... a frase que ele falou. Eu tô esperando que você fale, tipo, qualquer outra coisa. Ele falou assim, aí a gente, sério, por quê? Ele falou, porque vocês estão aqui e nessa estação que vocês estão, as pessoas olham vocês como crianças. Uhum. Eu falei, mas como assim, Os bispo? dois têm a mesma idade? Eu tenho 27. E eu tenho 30. 30, ele tem 3 anos de 30. diferença. Você tava com 25 na época? E a ela, menina 23. Caraca, 23. E aí ele Foi- falou assim, eu vejo com bons olhos. Eu falei, por quê? Ele falou, ó, você tá na igreja desde criança. Você entrou na política com 19 anos. Então as pessoas, muitas vezes, olham você como o Samuel, de 19 anos, 18 anos. Sabe uma tia sua que olha você como o Lucas, de 5 anos de idade? Sim. Então, você pode fazer o que for, Samuel. Você pode ser o prefeito dessa cidade. As pessoas vão olhar você como aquele menino, entendeu? E tem coisas que vão acontecer na vida de vocês que vai ser um romper
talvez longe. Ele né? usou a Não palavra aqui. ruptura. Vai ser uma ruptura. E quando vocês voltarem, e ele falou, eu não vejo que vocês vão ficar tanto tempo lá. Vai ser uma temporada. E quando vocês voltarem, as pessoas vão ver vocês como um homem e mulher de verdade. E eu, tipo assim, A gente não entendeu não nada. entendeu nada. Eu falei, mano, beleza. Aí ele me abençoou pra eu ir, é isso que eu preciso. Entendi que é pra ir. Que é então pra ir, beleza. então vamos. Mas eu não entendi nada. Hoje a gente entende, Sim. mas na hora a gente não entendeu. E quando a gente chega nos Estados Unidos, que a gente começa... Mas e a partida pra sair? Despedir da família. Nossa, Nossa. difícil, mano. E a família? Como que a família ficou aqui? Eles concordaram, não Então, concordaram? Meu pai, assim, minha mãe, ela sempre foi muito uma incentivadora. E meu pai investindo junto. Mas minha mãe sempre essa pessoa visionária, assim. Então, ela sempre me abençoou, né? Os dois, na verdade. Mas ela entendia. Meu pai já ficava meio assim, mas ele também abençoou, respeitou. Eu acho que ele... É que eu sou bem apegada também ao meu pai. Eu lembro até hoje, eu no aeroporto e tal, ele segurando. Aí a hora que eu virei pra dar tchau, ele chorando muito assim, tadinho. Ai, pai, mãe, te amo. Enfim, e foi bem desafiador, assim. Por exemplo, com as minhas irmãs, nós somos apegadas. Eu tenho um irmão de 6 anos. Então, na época, ele tinha 3, né? 3 pra 4. E eu tinha medo de, tipo assim, dele esquecer. A minha avó, até hoje, ela não aceita. Quando eu falo pra ela, avó, talvez eu vá voltar de novo pra lá. Ela, não, você não vai, não. Ela não entende. Então, assim, mas o que eu aprendi muito? A não questionar no sentido de discutir. Porque ela tem aquela visão, sabe? E eu entendo, eu A respeito. realidade de vida das pessoas são diferentes. Mas né? ela também, tipo assim, tá bom, minha neta, você quer ir e tal. Mas quando você chega lá e você fica distante mesmo, de fato, da sua família, dos momentos, dos aniversários, dos casamentos, das comemorações, é estranho. Até você criar uma nova família, que foi o que a gente fez lá. Mas esse ponto de partida, eu tava muito em paz, Lucas. Muito em paz. Eu acho que isso é muito importante. Se você vai fazer qualquer coisa na sua vida, até mesmo um negócio, se você tiver dúvida daquilo, não faça. Sabe? Então, Porque a dúvida é não, né? Sim. O sim é um sim claro. A Exato. dúvida é não. seja não. O que não for sim, É não. É não, exato. E eu tinha muito essa questão do sim. Eu não sabia como seria, eu não tava preocupada com isso, eu só sabia que eu tinha que dar espaço. Então eu tava em paz. E eu acho que foi isso que me deixou bem. Porque eu sou uma pessoa apegada com a minha família, sabe? Muito apegada. Mas eu fiquei bem por conta disso. E aí, chegou lá, como que foi a Da minha expectativa? família não foi tanto choque, porque meu irmão já morava lá, mora até Isso hoje. ajuda muito, né? muito. E minha irmã cunhada, também. A irmã também dele. É. Então, assim, meu Ah, irmão. lugar pra ficar você já tinha. Já, tanto que a gente, no primeiro mês que a gente foi para os Estados Unidos, a gente viveu um Big Brother. Porque meus pais estavam passeando, né, lá. Então, morou minha irmã, o esposo dela, os 2 filhos, meu pai, minha mãe, eu e a Milena. 2 quartos. Em 2 quartos. Nossa 8 Senhora. pessoas, um mês. Era cada semana um querendo eliminar o outro no confessionário. Foi, nossa. E assim- E a ansiedade de, tipo assim, tá, e o que eu faço? Porque igual a gente foi pra Flórida, né, amor? Continua. A gente morou em Boca Raton, né? Uma cidade a 35 minutos de Miami, 30 minutos. Muitas praias, assim, é o Rio de Janeiro que todo mundo sonha, com Lá segurança. eles falam que é o Brasil que... Deu certo, o Rio de Janeiro que todo mundo sonha. Tipo, sol, praia, gente linda, É 8 da noite. escurecendo 9 horas da noite. É surreal. Então é o Rio de Janeiro que todo mundo sonha. Só que tipo A assim... questão do clima vocês nem sofreram, né? Não, lá, tipo... É muito quente. eu no tive verão, alergia na minha 35 pele graus. Por causa do calor. Mais quente que aqui? Muito mais. Só que muito qual que é a mais. diferença, meu amigo? Ar-condicionado, né, minha gente? Onde Onde você vai ter ar-condicionado. Você vai ter ar-condicionado. Todas as casas já tem essa estrutura, né? Do ar-condicionado. Então você fica mais fresquinho. Mas aí a gente morou um mês lá. E quando você chega, e aí você tá se adaptando, tipo... Cara, eu tô em outro país, e agora? Então você deixa tudo pra trás. E o inglês, família? Como é que foi isso? Eu já falava inglês. Você morou uma cota antes, É, né? Depois você voltou com a Com minha 18 anos, eu fui estudar lá. Uhum. Então eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Você estudou o quê? Eu fiz teologia. Top? Terminei. E aí voltei pra cá. Então eu já falava inglês. Mano, como que é aprender a Bíblia em outra língua? Cara, é igual. Mas a realidade é que... Porque a Bíblia é a palavra. E a palavra, eu acho que, tipo, dependendo de como ela é colocada, interpretação. você tem uma visão diferente, não? Na verdade é igual. O que muda é a cultura.
por exemplo, o seminário que eu fiz, tinham brasileiros, tinham paraguaios, americanos, eram várias pessoas de vários países que estudavam lá. E a cultura da igreja, a cultura dos Estados Unidos, ela te molda um pouco. Então, é tudo muito organizado. A Reforma Protestante nasceu lá, né? Todo mundo muito pontual. Por exemplo, todos os dias, quando eu fui seminário, das 6 às 7 da manhã, a gente tinha que fazer uma hora de devocional em oração. Às vezes você acordava assim e tava orando. Entendi. Assim, oh Deus. Mas foi muito bom, assim. Aí eu volto e aí em 2023... Eu falo que ele voltou pra me encontrar. É. Porque todos que fizeram o seminário, que inclusive a gente teve a oportunidade de ver, né, lá, que ficaram os amigos, né, ficaram. Da minha turma, todos continuaram nos Estados Unidos. Só eu voltei pro Brasil. Mano, é meu sonho pra lá. Nossa, eu caso com um americano. Da minha turma, todos. Um foi servir o exército americano, tá lá até hoje. Mesmo não sendo... Não, ele é americano, filho de brasileiro, Joshua. Tá lá, inclusive tá morando em South Dakota. E aí o Wendel e a Catrine foram morar no Alabama. O Thiago também foi morar em Tampa. Manda o link desse podcast pra toda essa galera aí. Vou falar. Vou mandar pra eles. E assim, a gente é uma família de verdade. Pode passar um mês. Essa semana eu tava falando com o Wendel. Falei, Wendel, você que tem mais experiência que eu, assim, como que você acha? Eu sempre peço conselhos pra ele, assim. Então, são pessoas que saíram do Brasil e foram pra lá e se estabeleceram nos Estados Unidos. Então tem muita experiência, assim. Mas voltando, né? A gente chega nos Estados Unidos. Inglês, né? Chega nos Estados Unidos. Eu falava, me virava em inglês. E a Milena, assim. Eu posso falar por mim? Então, eu não falava. Eu, na verdade, assim, eu falava bem o início. Books on the table. Hello, hi, how are you doing? Só essas coisas. E aí, na terceira frase, ela falava, yes. É o inglês querendo... aquele vídeo do cara, já viu aquele vídeo do cara? Que ele vai pedir um McDonald's, o cara acha que tá pedindo uma coisa e o pedido chega todo errado. Era tipo isso. No começo. Mas foi assim... Como você tá num ambiente que é tudo inglês, você vai no mercado... em inglês, você vai na igreja, por mais que a gente também teve um período que a gente congregou na igreja brasileira, né, que foi a Diante do Trono, a gente pode falar disso depois, também ali tem a parte do inglês, então assim, não tem pra onde você fugir, porque você tem que praticar, então eu aprendi ou não aprendia, e o que pra mim foi mais legal era o entender, porque assim, a minha maior dificuldade era entender o total do que a pessoa tava falando. E pra mim, hoje, eu entender é, assim, a maior alegria da minha vida. Assim, eu falo, caraca, eu entendi tudo. Eu tô te entendendo. Né? Meu Deus, isso é surreal. E eu comecei também a buscar isso, assim. Assistir vídeos e filmes. Ouvir bastante música. E hoje eu tenho uma amiga, inclusive eu tenho uma amiga que ela é colombiana. Mas ela fala mais inglês. Então, a gente só conversa em inglês. E tem outra que é da Sérvia, americana, e os pais são sérvios. E como que você conheceu elas? Não, e sabe que ela falou assim pra mim? Amiga, nem que eu falo com você por sinais, eu amo falar com você. A gente começa a dar risada no começo. E tem história. A Esté a gente conheceu na igreja, na Diante do Trono. Canta muito também. Porque lá são assim... E a outra a gente conheceu no Texas. Através de um outro casal. Lá são muitos... Texas, desertão mesmo, né? Mano, é country. Gente, que lugar, que... Surreal. Lá são muitos imigrantes, mas assim, de vários países. Então, imagina que eles chegaram há 20 anos atrás e os filhos nasceram lá. Então, são pais de outros países. O pai e a mãe é colombiano, hondurenho, da Sérvia, ucraniano. Onde que é hondurenho? Honduras. 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 E os filhos americanos. Então, o filho às vezes fala português e inglês, espanhol e inglês, sérvio e inglês. Russo e inglês, então é muito engraçado. Eu acho muito treta, mano. No condomínio da minha irmã, lotado de russos. Lucas, uma coisa também, né, amor, que é importante pontuar é que tudo vai da pessoa. Por exemplo, nós ficamos na Flórida, é uma região que até perto de Orlando, que é ali que é onde é a famosa Disney, né, que todo mundo conhece, ouviu falar. É uma região que tem muitos imigrantes, então tem muitos brasileiros. E você pode ficar ali. Se você gostar, eu digo assim, com os brasileiros, porque você vai ter acesso ao mercado brasileiro, você vai ter acesso à padaria brasileira, mesmo que seja... Ficar no conforto, exato, né? pouco. E a gente começou a sentir muito isso. Então, até a nossa ida, que a gente depois se mudou, né, pro Texas,
é totalmente diferente, porque lá não tinha isso. A gente não tinha pessoas brasileiras perto da gente. Então, meu inglês, em 3 meses, ele fez assim, bum, porque eu não tinha opção. Então, vai da pessoa também. A gente conheceu pessoas que estavam lá 20 anos e não falavam inglês. Fala inglês. Nossa. Conheço várias 20 pessoas que anos. estão há 30 Então, anos nos assim, Estados Unidos e não falam inglês. Porque ela decidiu, e eu respeito, mas ela decidiu viver no Brasil ali. Então ela compra carne no mercado brasileiro, ela vai na padaria brasileira. E a comida, o arroz, o feijão, tá Cara, tendo tem lá? tudo, tem tudo. Mas é diferente, né, amor? Não é caminhão. Não, ele- é São João. Brincadeira. Mas não é todo lugar que tem esse acesso, né? Mas tudo, tipo assim, na Flórida é muito mais fácil arrumar isso. Né? No Texas, aí quando a gente foi morar no Texas, a gente sentiu, aqui é os Estados Unidos. Porque lá, por exemplo, a gente foi numa igreja de 4.000 pessoas, tinham 4 brasileiros. Então assim, não tinha ninguém. Então a célula era em inglês, o culto era em inglês, os ministérios que Mergulhar você participava mesmo, né? Pra aprender. era em inglês. A gente teve a oportunidade de vivenciar, assim, tipo assim, caraca, os Estados Unidos realmente... Você pode ver que dentro dos Estados Unidos, até entre estados, as culturas são diferentes. Né? É diferente do Brasil, por exemplo. Por mais que o nordestino ele tem uma cultura, o carioca outra, o calor humano do brasileiro ele vai ser igual. É único. Nos Estados Unidos, não. Tem estados que são mais fechados, tem estados que a galera fala muito. Por exemplo, a Tive que Flórida. aprender muito. A Flórida, como é um país que tem muito latino, e acho que a galera tá mais acostumada, Porque então. americano, tanto nós quanto eles somos, né? Exatamente. A diferença é... É do latino. E assim, como tem muito latino, então a gente percebe que assim, o pessoal corre mais no trânsito, é mais mal educado. No Texas, o pessoal fala, meu, como que vocês viviam na Flórida? Todo mundo mal educado. Os americanos de lá mesmo falam isso. Então é muito engraçado. E também essa experiência. tem uma questão também que, tipo assim, lá é engraçado, mas, por exemplo, o Texas parecia outro país. Dependendo de cada dirige? estado. Então, a gente veio falando sobre isso. Eu não dirigia no Brasil. Aprendeu Eu lá? aprendi a dirigir Lá? lá. Mentira! Toda essa parte de E você chegou empreendedor a e tirou tudo. carta lá, oficializou Então, ou não a tem gente essa questão? a gente tava perto de oficializar, mas depois a gente já teve que retornar pra cá, então eu não cheguei. Aí eu vou ter que oficializar aqui, né? Entendi. Mas, Mas deixa eu só tirar uma dúvida. Ele sim, ele deu tenho tempo de carteira de lá. oficializar. Ele tem. Inclusive E deve vale vencer. aqui? Vale aqui e a daqui vale lá interessante. 6 como meses. turista por 6 meses. A Né? CNH do Brasil vale nos Estados Unidos por 6 meses. E a CNH de lá vale aqui por 6 meses também. Interessante. Eu tenho as duas. E aí depende do estado, né? Por exemplo, a Flórida, como a gente tirou na Flórida, ela vale a cada 2 anos eu precisava renovar, né? E aí a do Brasil, se eu tivesse que ficar lá mais 6 meses, eu ia apresentar a minha do Brasil, não ia precisar fazer o teste prático, mas ia ter que fazer o teste teórico. Entendi. Entendeu? Porque teoricamente você já dirige, então eu falo, mas você tem que saber as leis dos estados da Flórida, lei de trânsito da E Flórida. muda, né, de um estado para outro? Muda. Totalmente. Totalmente. Isso que é engraçado. Totalmente. É Por exemplo, muito a Flórida, não sei se você sabe, mas é um estado todo plano. Não tem subida e descida. Nossa. Tanto que o pôr do sol da Flórida é o mais bonito. O céu é Tanto que lindo. chamam Porque parece que a nuvem Sunshine State, que é o estado do brilho do sol. Aham. Você consegue ver o sol, qualquer lugar que você tiver, você consegue ver o Não pôr do tem sol. subida e descida, Não tem é tudo montanha, reto. não tem. É plano. Já, por exemplo, na Alabama, Georgia, que é Atlanta, Texas, tem muito subida e descida. Então você tem que fazer baliza, você tem que usar freio de mão. Na Flórida, não. Então é E totalmente como é que diferente. foi esse processo de aprendizagem? Onde você começou a aprender? Na Flórida ou no Texas? Então, foi na Flórida. Mais fácil, começou no nível A. E depois a arte. E depois no Texas também. Eu lembro até hoje indo lá pro centrinho. Eu com uma amiga minha também. Meu Deus, que loucura. E eu pensando assim de como que foi, porque você imagina, você tá num lugar onde não é a sua língua, não é a sua cultura. Legislação diferente. Totalmente Porque diferente. aqui, mano, a gente que tem algum conhecimento,
em relação ao nosso país, né? Não é todo brasileiro que tem isso. Sim. Mas a gente que tem, a gente tá tranquilo. Fala, mano, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso e tal. Eu lembro de uma Agora- situação que eu cheguei pra ela, eu tinha acabado de tirar a drive license, a carteira. Aí eu parei assim no sinal vermelho e era conversão à direita livre. Eu parei. Uhum. E um monte de carro buzinando. Aí a polícia veio, encosta. Porque eu parei, não era pra parar. Aí ele foi e me deu uma multa. Eu falei, meu Deus, eu vou ser deportado. Nossa. Eu vou ser deportado, mas eu cheguei suando frio lá. Aí o chefe dela, que tem uma empresa de piscina, ele olhou, para, ele me chama de Bulldoguinho. Ô, Bulldoguinho, pelo amor de Deus, aqui você paga lá, ó, o telefone do cara tá aqui, ó, resolve lá, tá tudo certo e não sei o quê. Então, tipo assim, quando você é imigrante, você acha que tudo vai acabar a sua vida lá. E não é assim, né? E aí, eu até esqueci que eu ia falar, gente, a maternidade. Do processo de aprendizagem de direção. Isso, então Você assim, tava com a imagina, sua amiga, com a minha amiga depois do centrinho. e ela me incentivou muito nessa questão de tudo, porque eu até abrindo assim pra você, apesar de eu sempre ter esse lado de empreender, tinha muitas outras questões que eu tava até comentando aquele dia que a gente se viu lá na church, Aham. que eu tinha empacado em mim, assim, sabe? Então, por exemplo, eu era uma pessoa que eu não gostava de ir no mercado sozinha, por exemplo. No hospital. Sozinha, aqui no Brasil, não gostava. E lá, tipo assim, eu tinha que fazer, não tinha essa opção. Ou eu ia e falava, ou não tinha ninguém que poderia fazer aquilo por mim naquele Como é que momento. foi a primeira vez? Você falou, mano, eu preciso fazer tal coisa, seja Por mercado ou exemplo, hospital. viagem. A gente conversou e aí eu ia ter um período ali que eu ia ficar, vamos dizer assim, uma semana de férias. E aí eu fui chamada por essa amiga pra ir pro Texas pra viajar, a primeira vez. E na época o Samuel não podia, que ele já tinha Tava um trabalho, trabalhando. não ia ter tem essa questão lá, né? Não tem essa coisa de férias, feriado. Aham. Não tem Lá no ano são 2 feriados, no ano inteiro. 2 feriados. Exato. E aí. Sábado e domingo, normal. Ou não? Cara, depende da empresa. Tem empresa que trabalha, tem empresa que não. Aí vai de cada empresa. Aqui, se o serviço for mais administrativo, sábado Não, e domingo passa, sei lá, também. Cara, lá muitos sábados a gente trabalhava, domingo acho que era mais de descanso. Mas é que a gente já trabalhou, eu trabalhei em vários lugares. Eu trabalhei em padaria, trabalhei limpando piscina. Lá. Que mais? Trabalhei no Uber? fazendo entrega de comida, De moto? de carro. De carro. Lembra até O hoje, Uber o de dia comida que o lá cara é de te deu um carro, não é de tip a mais, moto. amor, você lembra? Oi? Como? O dia que o cara te deu um tip a mais, você... No- Nossa, alguém deu um tip a mais. O que é um chip? Tipo é gorjeta. Ah, O cara me deu $20 de gorjeta. Eu falei, meu Nossa, Deus, boa, eu hein? ganhei o dia. Caraca. Aí, Ixi, a gente já fez muita coisa lá, mano. Já vendemos trufa. Na rua? Não, pra um monte de gente, pra Gente, conhecer na na igreja. igreja, pra amigo. Sim. Ixi, a gente já fez muita coisa. E aí eu fui viajar a primeira vez sozinha, né? Mas eu vou voltar nessa questão de trabalho, que eu também já vai pra essa linha. E foi uma loucura pra mim. Porque imagina, eu não ia no mercado, assim, ficava meio apavorada, Vocês estabanada. ficaram muito distantes um dos outros? Não, foi Não. uma semana. É porque essa semana ela ia ter off, ia ter de folga, e eu não podia sair porque eu tava trabalhando. Entendi. E aí, Aí ele falou, ela não, falou- amor, você vai, Eu porque falei, você você tem precisa que dessa ir. Ela falou, eu não experiência. vou passear porque eu não vou sozinha. Eu falei, não, Como pô. que você falou? Day off? É, day off. Tá. É um dia off que Sim, você não sim. trabalha, é dia de folga. Mas no caso era uma semana, né? Eu tive uma semana, é porque eu tive uma mudança de um trabalho pro outro. Entendi. E aí, como eu não sabia se eu ia conseguir esse segundo trabalho, eu tava em um sair. Entendi. Ia ter outro. Antes de eu ser contratada, eu falei, ó, já tem essa viagem, já comprei a passagem. Aí, essa minha nova chefe aceitou, não, falou, beleza, tá liberado. Foi mais ou menos Isso assim. você tava na Flórida ainda? Na Flórida. Ia para... O Texas, Passear, primeira vez, Sim, aham. Não era um estado que eu sonhava em conhecer. É, Tipo certo. assim, olha que louco, mano. Eu me apaixonei. Nossa, eu sou apaixonada por aquele lugar. E aí eu fui, primeira vez, meu Deus, pra pegar o voo, gente. E aí tem várias cabines, né? Porque são vários estados diferentes. E eu lembro que eu fui, eu falei, não, é isso aqui, entendi tudo, tá certo. Aí quando eu tava entrando, a mulher pegou assim, apitou, começou, Will, eu falei, já era, polícia. Me Você prende, deportada. me prende. Eu não sei, é a primeira coisa que a gente pensa. E aí ela falou assim, moça, eu entendi, né? Ela falou, moça, corre que a outra porta, você tá na porta errada aqui, você vai pra tal estado. Eu falei, gente, Como é que ela falou isso em inglês? nem lembro.
Então, assim, eu tava tão nervosa. Aí eu peguei e saí correndo e fui pra cabine do lado. Eu lembro até hoje, ela falou, amor, eu ia pra Filadélfia. É, Filadélfia, eu nem lembro. eu lembro. Deu até um apagão, Ia foi pra traumatizante. uma da outra? Mano, é totalmente oposto. Nossa, tipo meu Sul assim. e norte. É. Aí eu falei, imagina a Milena Só perdida que, na ó, Filadélfia, qual que é a se ela entra nesse diferença? voo. Qual que é a diferença? No meu caso, talvez alguém se identifique comigo. Porque em muitos momentos, eu sou casada e a parte boa de ser uma esposa é que quando você tem alguém que pode te proteger, você pode, ó, relaxar. E o Samuel é essa pessoa na minha vida. Então, por exemplo, no aeroporto eu ia estar tirando foto, tá pensando nas nuvens. Eu não ia Sim. ficar olhando placa por placa. Ah, E é uma coisa louca porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje ele tá aqui comigo, amanhã eu não sei. Então, assim, a gente tem que estar pronto, não pra assumir o lugar do outro, mas Pro que pronto pra der e vier, né? precisar, minha filha. Você Sim. sabe fazer isso. Nossa, importante isso, Milena. Muito importante. Muito importante. E eu não era essa pessoa de me ligar com essas questões, entendeu? De estar vigilante, porque eu tinha ele pra ser vigilante por mim, mas naquele momento eu precisava. Então eu ficava assim, tá, portaria tal, não sei o quê. E eu não vou conseguir. Minha amiga, ela me incentivou muito, ela falava, você vai conseguir, você tem que fazer isso sozinha. E aí eu fui, aí eu lembro que eu sentei do lado de uma indiana, eu falei, e eu ficava assim, caraca, eu vou ter que conversar com ela, o que eu falo? E indiano em inglês é né? Tipo, Haridurin. Então é bem assim, Certo. bem nessa pegada. Eu imagino que seja um inglês tipo do nosso nordestino, né? É. Mas assim, dá pra entender. E aí eu fui, conversei com ela e tal, a gente foi até o Texas conversando, trocamos Instagram e ela falou da comunidade dela só de indianos que tinha, mostrou foto, muito legal. E aí eu fiquei uma semana e foi assim, muito incrível, muito incrível, muito incrível. Pra mim foi um romper. Aí eu voltei e aí eu fui pra esse trabalho, porque nesse trabalho que eu fui, eu cuidei de uma menina chamada Ayla. Como que é o nome? Babysitter? Babysitter. 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 Só que antes disso, eu trabalhei em outros lugares. Então, eu O trabalhei primeiro, qual foi? Picanha, Brasil. Um restaurante. lá. Restaurante. Servindo? Eu lembro até hoje. Servindo? Não, na verdade, quem me dera se fosse recepção? servindo, minha filha. Como é que foi? Era os pratão mesmo, bota prato. Limpeza? Tal, limpeza pesada e junta prato, não sei o que. E minha mãe falava, Milena, você é O atrapalhada, que você minha tá filha. fazendo O aí? que você tá fazendo? Então, olha a visão. Mas não, eu sou atrapalhada, mas eu posso não ser se eu quiser aprender. Então tá, vamos juntar os pratos. E eu pingava assim, eu era esforçada porque eu queria fazer dar certo. Aí eu lembro que eu entrei, e é muito louco, porque eu nunca tinha entrado na parte interna de um restaurante. Sim. Tipo, ver como é a pegada das pessoas, sabe? Aham. Porque E aí a gente tinha- que senta no salão só vê o prato Acha que é chegando. maravilhoso. Tem mais um garçom, Acha que ele vem alguém. pronto. Depois que a gente, Exato. vou falar pra você, depois que a gente viveu esse tempo lá, a gente nunca tratou as pessoas Da mesma forma, da assim. mesma forma. Não Não que a gente tava tratava lá. mal. Sim, sim, sim. Você tratou bem. É que agora Mas você você tem a fala, visão de como que funciona a logística. você fala assim, por mano, detrás, o né? cara me trazer um prato, ele tem que montar a mesa, ele tem que falar pro chefe dele que tá entrando um cliente novo, ele tem que ir na cozinha, tirar o meu pedido, ele tem que conferir, Terra, ele né? tem que conferir no sistema se o pedido tá certo, tá sendo preparado. É todo um processo que você... Aí, tipo assim, demorou 5 minutos a mais, tem um cara grosso gritando com o cara, Sim. É. entendeu? E, Então tem um detalhe, no meu caso, eu empreendo desde os 15, então assim, eu nunca tinha trabalhado pra um outro alguém. Nunca na minha vida. Então foi a minha primeira vez que eu tive, tipo assim, um Patrão. emprego e uma chefe. Obedecer. E naquele dia, eu lembro que era $12 a hora e eu trabalhei 5 horas, eu ganhei, foi $50? 50, 60. 50, $60, mais feliz da minha vida. Que foi o primeiro dia, eu não... Tipo assim, eu cheguei e falei, meu Deus, que legal, meu Mano, e primeiro $60 lá é quanto aqui? Mas não, tipo, convertido... O poder de compra? Isso, é. Dá pra você comprar $60, dá pra você comprar 3 kg de salmão. Mano, o salmão é bom. É muita coisa. Dá pra você comprar 5 kg de picanha. Caraca, $60. Good, Com good. 60 Entendeu? Very good. Então Very assim, esse é o poder de compra. É. $60 dá um tanque e meio de carro. Mano, Entendeu? é loucura. Um carro. Caraca, então, tipo, você encher o com tanque de um carro é 5 horas de 40. trampo? É, tipo assim, como era como se... Não é que eu era Eu estagiária, acho que mas desse era- jeito fica mais didático É, assim, pra Sim, entender. para as pessoas entenderem. Porque, $60 eu gosto de R$60. Não. Não. Quanto Não que é. custa hoje pra encher um tanque de carro? Não. 250? Ah, pra mais, hein? 300? 300 e pouco, Entendeu? né? $60 hoje você enche um tanque e meio de carro.
Depende do carro, óbvio, mas com Até certeza um como tanque você mulheres, enche. Se eu for numa loja, eu compro 4 peças de roupa. É. Então, $60, entendeu? 60 Agora você dólares. falou o que elas queriam ouvir. $60 hoje você compra um Air Force, vai, da Nike. Sim. Você entende? É. Então esse é o poder de compra. E aí, desse trabalho, aí a gente foi... Depois desse trabalho, eu fui... Pra onde que eu fui? E não Limpeza. tinha pra servir? Então, aí é assim... Porque eu entrei por uma indicação de uma amiga. Na verdade, é como se fosse um rateio. Porque eles não estavam precisando de pessoas. Então, eles... Meio que a minha amiga me deu um jeitinho pra eu poder... Sim. E lá eu fiquei, acho que foi 1 semana, 2 semanas. Porque eu vi que não ia ter oportunidade mesmo. Não tinha E necessidade. eu queria ganhar né? mais do que isso. Então, assim, eu falei, tá, não é isso. Então, pra onde que eu vou? E aí, não consegui trabalho. Fiquei uma semana sem. E apareceu a oportunidade que eu conheci uma mulher, que foi a Marlene. Vou indicar o nome dela, que ela é maravilhosa. Um beijo, Marlene. Me indicou pra limpeza. Vamos fazer faxina. Eu falei, vamos fazer Residencial? faxina. Residencial. Porque as casas lá são Calma, gigantes. calma, amor. Calma aí. E aí era assim. Primeiro foi naquela outra que eu esqueci o nome. Era uma, gente, que ela tinha. A mulher foi pra lá. Ai, não pode falar. Amor, isso. resume, porque Não pode tá falar. acabando. Não, pode Não, falar. tem Pode certeza? falar. Fala, Mas fala, ela fala, foi por fala. aquele barquinho lá, como fala? Barquinho? Como fala quando não Veleiro? vai quando a pessoa não tem documento? Ah, vai por Coiote. pô. Coiate, o barquinho. Pelo México. Isso. Ela Ixi, a gente chegou- tem um monte. A Ela gente, chegou- a gente tem um monte de chegou- amigo que veio de Coiote. Se liga, ela Monte. chegou com 30 anos, 40 anos atrás, hoje ela tem documento e tudo. Mas resumindo, eu lembro que na época que eu trabalhei pra ela limpava 50 apartamentos no mês. E ela tinha uma equipe, então assim, ela já tava bem financeiramente e tal. Sim. E ela me ensinou tudo de faxina e beleza. Esse foi um desses trabalhos depois do restaurante. Aí dela parou, eu fui pra uma outra. Que é a Marlene. Que é a Marlene. E na Marlene, a gente limpava alguns apartamentos. Aí ela me dava, tipo assim, eu era helper. É chamado helper. Quando você não é a Um pessoa ajudador. oficial, Auxiliar, mas é isso. ajudador, exato. E aí a gente foi, ela falou, a gente vai nessa casa, é uma mansão. Eu falei, beleza, mansão. Deve ser muito mansão, não. Aí tá, gente. Cara, eu entrei, o cara tinha... Sabe o que é a pessoa ter na garagem 6 Ferrari? Nossa. Sério. Ferrari. Não, e aí eu tava trabalhando e ela mandou o vídeo pra mim. Eu falei, não é tô assim, ó, possível. gravando. Falei, não é possível que isso é real, mano. Mano, eu Uma, pensava duas, assim, eu três, falava, quatro, posso limpar essa cinco. casa quantas vezes for. Você não tem noção do tamanho da casa. A privada tinha a luz. Depois ela me mostrou. subia, Ele era alguma a coisa água- da Fórmula 1. A gente não sabe o que eu é. fui no escritório Mas dele, ele era. Eu limpava e olhava tudo, né? Ele tinha vários prêmios da Fórmula 1. Então ele É, é algum ele era algum, executivo não sei se era da Fórmula sócio, 1. não sei é. Não que pegou o era. contatinho desse Ah, cara? Se liga, o escritório dele É era surreal, tipo assim, ó. sério. Isso aqui, tudo da Fórmula 1. Aí fora as Ferrari que ele tinha na outra garagem, porque eram várias garagens diferentes. Aqui, imagina que aqui na frente tinha um espelho. E atrás do espelho transparente, no caso, o vidro, na verdade, era a Ferrari. A mais bonita que ele tinha. Então aqui era o escritório e eu olhava pra Ferrari dele. Nossa, a visão do Como cara. se fosse um trampando, troféu, sabe? mano. Mano, você imagina. Real, Então, surreal. assim, beleza. Pô, tô faxineira. Mas fui helper aqui, ganhei um dinheiro, que é um dinheiro bom, porque na E olha época o foi ambiente, 100 né? e poucos dólares. Vamos converter? Vai dar aí uns 600 600 reais. Quem que vai limpar uma casa E um hoje dia? numa diária que ganha 600 reais? Sim, Entendeu? Se eu mandasse pro Brasil, era 600 reais. sim. Entendeu? E ainda ter essa visão, tipo assim, de falar, mano, isso é possível. E detalhe, uma semana depois que eu tava trabalhando lá, ele tava vendendo essa casa que ele queria comprar outra. E a casa valia 60 milhões. De dólares. Nossa. É. Então você só... Outra realidade. Aí depois disso, vou resumir aqui, aí eu fui pra outros trabalhos. Aí foi quando eu comecei de babá. Aí eu trabalhei numa casa que eu trabalhei 2 meses, cuidando de um bebê de 2 meses. E a entrevista era o seguinte, você Já tem foi uma experiência? Já foi uma preparação também pro Não, seu, né? exato, foi tudo Deus, cara. Você tem experiência, você lembra? E eu assim, eu preciso desse trabalho. Aí eu cheguei nela, ela falou assim, você tem experiência? Eu, claro. E eu por dentro, que experiência? Eu não trocava nem a fralda do meu irmão, que tinha acabado de nascer uns anos atrás. Eu tenho. E eu lembro assim, que eu falei, Deus, eu preciso desse trabalho, eu preciso desse trabalho. Ai, Senhor, que roupa que eu ponho, que roupa que eu ponho? Aí Deus falou assim, coloca essa blusa azul com brilho. Quando eu cheguei lá, o bebezinho de 2 meses ficou assim, ó, meia hora olhando pra mim. Aí a mãe dele falou, nossa, ele gostou de você, né? Aí eu... Gostou Era da muito- blusa? Deus fala, gente, Deus fala. Aí eu fui contratada. 3 dias depois, o menino tava no berço, enfim, e aí... Então tá suave. Não, você vai me falando, gente, que Aham. eu falo. E aí ele gorfou, o que ele engasgou comigo. Aí ele engasgou, tive que chamar a Você tinha mãe. manha de colocar de cabeça pra Eu tinha baixo, dar um visto o tapinha. vídeo um dia antes. Um dia Fez um antes. tutorial pra arrumar o emprego. Como desengasgar. Pra arrumar o emprego. Não, eu sei.
Gente do céu, que loucura. E ele era muito pequenininho, muito magro. Nossa, meu Deus, olha, só o senhor mesmo. E aí eu chamei a mãe, que ela tava, tipo, no escritório trabalhando. Falei, olha, ele tá engasgando. Gritei, na verdade, desespero. E eu falei, já era. Perdi o emprego e ainda vai chamar a polícia. Aí ela olhou pra mim, depois que ela se acalmou, ele ficou bem. Aí ela falou assim, tá tudo bem, isso já aconteceu comigo, tá tudo certo. Continue trabalhando. A gente se fala até hoje, você acredita? Acredita. Aí desse trabalho saí, fui pra outra casa, que é uma família que nos abençoou muito também. Cuidei de 3 meninos na época do summer, tipo, das férias deles, durante 3 semanas, substituindo uma amiga. E dessa casa, quando a minha amiga voltou, né, pro trabalho. Hard work, os 3 garotas. Nossa, mano. Mas é que essa outra casa que eu trabalhei, ela sempre me falava assim, você tem algo diferente, você tem um coração de criança. Porque assim, eu me envolvia realmente. Então eu brincava então como era se eu 4 fosse pegando criança. fogo. Ela falava, ela tinha Entrava na piscina com os meninos, Não, jogava tem vídeo, basquete. Não tem noção, era muito louco. E aí dessa casa eu fui pra outra, que foi a última, que eu trabalhei quase 1 ano. Que foi cuidando de uma menininha de 3 anos, assim. Que foi uma experiência incrível. E eu falo que foi, né, amor, um desenvolvimento pra eu poder gerar. Porque eu falava assim, Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Eu saindo ali de gravações de coisas que eu tinha pra esse tempo, né? Pra, tipo, ser babysitter. Mas, cara, essas coisas que são rotineiras, elas nos desenvolvem. E a gente às vezes acha que não, mas foi uma transformação mesmo. Então, essa parte do meu trabalho foi assim. Foi muito bom. Quer saber de mim agora? Com certeza. O que você fez? Cara, lá... Foi babysitter também? Não. Também um pouco, né? Brincadeira. Ele ia comigo às vezes. Às vezes eu ia... Tarde, pra você ter uma ideia, essa última casa que ela trabalhou, no aniversário da criança, eu e ela que ficou de animador de festa. Nossa, verdade. A gente foi. Nossa, aí... ainda tem isso. Tem gente que ganha só com isso, né? Só trabalhando de animador de festa. Aí eu muito fui louco. lá e Recreação tal. o nome, né? Tipo assim, a gente... Mano, os Estados Unidos eu acho incrível porque você pode sair com qualquer roupa no mercado, ninguém vai te julgar por isso. E você pode ter qualquer trabalho. É trabalho. É trabalho. O importante é você ter dinheiro no bolso. É o job. Não é esse job aí. Não. Job. O Sheba até deu risada. Não é esse job, não. Família, job significa trabalho. Trabalho, No Brasil, job de verdade. outra conotação, né? Mas enfim. Mas, tipo, lá, mano, você pode fazer o que for. O importante é você tá ganhando o seu dinheiro. Então, honestamente, Então, assim, lá eu trabalhei numa construtora, num escritório de uma construtora, então eu que preenchia todo... Eu saí da prefeitura... O pessoal faz isso lá, né? Sua Sim, família, a construtora deles. Isso. E aí, na verdade, é tio da minha irmã, só que eu chamo de tio, né? Porque a gente pegou uma afinidade tão grande que, pra você ter uma ideia, teve uma época que a gente até morou na casa dele. Ele abriu as portas da casa dele pra nós lá. Aqui no Brasil a gente constrói com alvenaria, então é concreto, cimento, lá não. Água. Lá é madeira. Drywall e madeira. Drywall e madeira. Muito diferente. Muito diferente. E lá é E tudo muito rápido. O que vocês achou? Que vocês vivenciou as 2 casas, né? O que vocês acham? Cara, lá é muito mais rápido e mais barato. A construção eu vi que sim, mas e na questão de morar? Muda alguma coisa? Não, porque é tudo muito bem feito. Por exemplo, é o drywall, mas não é só o drywall. Tem o insulation, que é, por exemplo, para não tomar tanto sol e nem tanto frio. Então é tudo programado, tudo projetado. A estrutura ela é bem feita para quê? Para não ficar devendo para alvenaria, entendeu? Sim. Então, um negócio de alvenaria que às vezes você vê, o cara que constrói, eu tenho alguns amigos que constroem aqui no Brasil, demora 1 ano para levantar uma casa. Lá você levanta uma casa em 2 meses, 3 meses. Olha que bênção. Entendeu? Eu tô vendo uma tecnologia nova chegando aqui no Brasil. De isopor? Não. Eu ia falar steam frame, nem sei se a pronúncia tá correta. Steam frame. Steel frame é o que eles fazem metal, lá. Né? Isso. De metal aqui, de metal. Eles fazem lá também, só que depende da região. Entendi. E, assim, eu acho que isso é o futuro mesmo, porque... Eu particularmente tenho gostado da ideia, porque, é uma construção seca, barata eu não sei tanto, porque é novo no Brasil, não sei. É que aqui no Brasil, rápido, vou ser sincero, tudo aquilo que é novo aqui, eles dão um jeito de encarecer pra ganhar dinheiro. Sempre vai ter alguém comprando e vendendo. Sempre. Então compre sempre na fonte. Exatamente. Mas assim, essa parte de construção eu aprendi muito lá. E eu vou falar pra você que o melhor jeito pra você ganhar dinheiro nos Estados Unidos é empreendendo. Então as pessoas que eu conheço que cresceram,
elas abriram as suas próprias empresas. Então, às vezes, o cara tem uma empresa de pintura, de Como que é o residencial. nome do CNPJ lá? Como que é o quê? O Nome do nome do CNPJ. CNPJ. Aqui no Brasil a gente chama de CNPJ, e lá? Cara, lá a gente fala que eu tenho um business, só que lá são separados, né? É uma corporation, que é uma empresa. Ok. Ixi, agora eu esqueci os nomes, mas tem a corporation, a S-Corp e... Ah, esqueci. E a iNumber? Eu ouvi falar de IT Number. IT Number. Mas isso é pra funcionário, não? Não. IT Number é um número também que você tem para a Receita Federal, Ah, é Entendi. verdade. para você abrir uma empresa, teoricamente. Entendi. O IT Number é o CPF da empresa. Sim. É Que nem como o se nosso fosse CNPJ, é isso aí. Uhum. Só que ele muda um pouquinho porque com o IT Number você consegue tirar cartão de crédito, você consegue financiar várias coisas, você consegue, por exemplo, ir no Home Depot, que é um material para construção muito grande lá, você consegue abrir conta da sua empresa. Então, dos Estados Unidos tem algumas coisas diferentes, mas basicamente é isso. É a E o vida banco da... que vocês usaram? Qual banco? Ó, Eu usava a Bank of America. o Banco of America é top, É, né? A gente tem conta lá até hoje. Até hoje. Eu Que esse da dia hora. tava apagar o aplicativo, eu falei, não vou apagar, não vou deixar. Não, tem lá até hoje, tem o cartão de lá e tudo. É. Mas assim, a gente já fez muita coisa, já limpei piscina, Padaria, quantas trabalhei forminhas de pudim, amor? Você já por exemplo, trabalhei numa padaria que eu lavava 700 formas por dia. De pudim. Tem até hoje o vídeo dele com a Poxa, touquinha. as máquinas de lavar não chegou lá não, né? Tinha, Tinha. fora que a gente já Sério? tava lavando e ainda tinha que lavar na mão. Tinha, mas é porque assim, quando você faz o pudim Muita ou o produção, bolo, né, amor? fica aquela crosta de farinha A máquina não ou, tira tudo. ou o caramelo, não tira. Aí você vem... E outra também, até a máquina demora, tipo, você vai deixar lá 2, 3 horas, você tinha que lavar pra usar de novo. Entendi. Então, tipo assim, era surreal. Existe um supermercado lá chamado Seabra e a gente ficou lá, eu fazia parte da panificadora do Seabra. Então a gente fazia pão, bolo, pudim, rocambole, fazia os pastéisinhos de nata que eles fazem também. Cara, fazia de tudo um pouco. Aqui no Brasil, quem trabalha em restaurante é sempre um pro cliente e um pra mim. Um cliente e um pra mim. E lá é suave? Cara, Ou não, lá- os caras ficam indo no Pô, pé. Não, lá sempre sobrava muita coisa. Ah, E então, aí o Sidney, que era o encarregado, ele falou, não, pode levar. Sim. O pessoal é bem parceiro, assim. Uhum. Porque a gente sabe das dificuldades do imigrante lá. Então Sim. o pessoal é mais... Ajuda, tranquilo. né? Um querendo... Ai, que bom, mano. Tem lugar que te ajuda muito, mas tem lugar que o cara atrapalha também. Então, é bem... E essa parte de conexão é muito legal. Você conhecer pessoas diferentes de você, de outros lugares. E a gente realmente criou uma família, assim. Hoje a gente pode falar que, por exemplo, a gente teve a oportunidade de conhecer a Flórida, a Geórgia, a gente foi pro Texas, foi para o Tennessee. Acho que a gente conheceu uns 7 ou 8 estados aí. A gente tem amigo nesses estados todos. E de uma certa maneira eu falo que quem faz o seu futuro nos Estados Unidos é você. Então, as pessoas que falam, os Estados Unidos é bom, mas você tem que pagar saúde, você tem que pagar tudo. Mano, Mas- saúde, como é que é essa questão de saúde? Porque a gente até comentou antes. Aham. O brasileiro a gente tem o costume de não valorizar aquilo que é nosso. Só que a gente tem uma saúde, o SUS, de primeiríssima A qualidade. gente reconhece Tem uns isso. probleminha, tem uns problemas, né? Mas toda família tem. Então, mas é muito reconhecido lá fora, né? E é um projeto incrível. O SUS é um projeto incrível. Sim. Eu sou Como é suspeito que de falar ela- porque eu trabalho no SUS, aqui no Brasil, né? Então fala, Milena. Sempre trabalhei. Aí ele fala, eu já Sim. falei, vou deixar. Sempre trabalhei no SUS aqui, assim, na saúde pública. Mas, assim, eu tive a experiência. Os Estados Unidos é muito bom em questão de ser tudo muito rápido. Assim, por exemplo, minha mãe estava internada até ontem lá nos Estados Unidos, eles estão lá. E aí ela sentiu uma dor na sexta-feira e foi pro hospital. E aí, 2, 3 horas depois fizeram o exame e falou, ó, você tá com pedra na vesícula e 2 ou 3 pedras da vesícula foram pro fígado. Você vai precisar operar. Então a gente já vai marcar pra amanhã cedo. Então, assim, em questão de 12 horas ela operou Sim. lá nos Estados Unidos. Mas a conta não é barata. Uma conta dessa vai chegar aos seus $100 mil, $120 mil. Nossa. Graças a Deus que ela tem um seguro saúde. Que ela faz sempre. Que ela, toda vez que ela vai visitar os meus irmãos, Ela faz esse ela seguro. faz esse seguro.
Mas assim, Já fica a dica aí, hein, pessoal. Foi é, pra lá, faz sempre o que você faz o seguro saúde, por isso que a gente fala... seguro viagem. É esse seguro, É a mesma Mesma coisa? coisa, é a mesma coisa. Esse seguro saúde, assim, você tem vários, mas procura um que vai cobrir a maior parte das coisas. Talvez se você tem uma dor de dente, Uhum, você tem uma ideia. Aqui no Brasil, se você for na UBS, você tem o dentista. sim. Lá, pra você fazer uma obturação, é $2.000. É. Eu tenho tio lá que... Não, Vem pro Brasil. Mas aqui no Brasil, o dentista particular não Também é barato, é. não. Também não é. Viu? Mas ainda assim, no SUS, ainda a gente tem essa possibilidade. Pode demorar um pouquinho, igual você falou, mas existe. Mas vem, né? Mas lá, assim, é um lugar em relação à saúde que a tecnologia é muito boa. Tem os melhores exames, os melhores médicos, mas é tudo muito caro. Então, se você não estiver preparado para isso, você pode tomar um susto. No Brasil, talvez demore um pouco, mas a gente é referência em vacinação. Pra você ter uma ideia, o nosso filho, o Theo, quando ele saiu da... Americano, né? Americano, sei lá. Vai Quando tomar. ele saiu da maternidade... Go drinking. Cultura, né? Quando ele sai da maternidade, eu até perguntei pra enfermeira, vocês não vão dar vacina? Eu falei, não, é só uma aqui. Eu falei, caramba, mano. Aí quando a gente chegou no posto de saúde aqui, por exemplo... Essa mulher... Não, ela falou assim, meu Deus, esse menino não tomou vacina nenhuma. E não sei o quê. Ele tá com 11 meses, acho que ele já tomou umas 10 vacinas. Então você vê que a cobertura vacinal do Brasil, ela é muito maior. Os índices de doenças pediátricas e infantil é muito pequeno perto de lá. E uma coisa que também eu quero pontuar é que o brasileiro, ele vai fazer com o que tem, sabe? Sim. E lá tem desenrolar. Exato, lá tem acesso a tudo. Tipo, muita tecnologia, o que precisa ser feito. Mas se o médico aqui não tiver acesso a, sei lá, o que ele precisa, um maquinário, alguma coisa, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. E lá, como eles só fazem com o que tem, eu acredito que se acontecer alguma coisa de não ter, a gente até percebe isso. Eles ficam meio perdidos. Tipo assim, aqui a gente tira a lei de pedra. Você vê um médico do SUS que o cara precisa operar e não tem os requisitos mínimos, ele vai dar um jeito de fazer, mano. Normalmente manda pra outro, né? Fala, fazer... vai pra lá. Ou fala, vou arrumar almoxarifado tal, vai passar... O brasileiro é meio desenrolado nesse sentido. O americano, eu penso que como é tudo assim mais fácil, eles são mais limitados. Porque é a cultura, né? Um país de primeiro mundo, então vai tudo muito assim, muito certo, muito regrado. Se tiver, muito quadrado. Se tiver, eu vou fazer. Se não tiver, eu não vou. E por isso que eu falo que brasileiros, enfermeiros e médicos daqui são heróis, cara. Porque se a gente tivesse o material humano daqui com a estrutura de lá, nossa, gente, você tá maluco. O Brasil ia voar assim. Só precisa da estrutura? Que aí, por isso que por isso que eu entro na política, porque eu acho que a política é o jeito mais rápido de você poder mudar a situação real das pessoas, sabe? Que Deus abençoe o Amém. trabalho de vocês, a família. Amém. Gostaram de participar? Sim, Muito legal. Bom. Muito legal ter Muita vocês gratidão. aqui. Falei, Thank you for passa this moment. rapidão. Muito rápido. Pra finalizar, o porquê que vocês decidiram voltar pro Brasil? Muito breve, hein? O primeiro porque a gente queria passar esse tempo com a nossa família, do nosso filho, porque ele estava longe das avós, né? Eu acho que todo neto ser paparicado um pouco por avó é importante. E o segundo porque eu tive uma situação familiar de saúde. Meu avô teve um AVC e ele acabou falecendo. Então nesse momento a gente está passando uma temporada aqui para cuidar da minha avó. Você já tava aqui, né? Quando aconteceu isso, não. Não. Quando ele se foi, sim. Ele tava porque prestes, né? Quando eu... Você tava sentindo já, né? Na verdade, assim, ele teve o AVC, Sim. e aí 2 dias depois a gente chegou no Brasil. E aí ele ficou 1 mês internado, em coma, e aí acabou falecendo dia 8 de abril. E aí, desde então, a gente tá cuidando da minha avó, tá com 90 anos. Mas os planos futuros é da gente, quando voltar de novo. A nossa ideia é de que o Theo possa estudar lá nos Estados Unidos. Amém. Que assim seja, que Deus Amém. abençoe os planos. Obrigada. Obrigado mais uma vez pela presença. Você que ficou até o final, já se inscreve, deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Que domingo que vem, 10 horas, a gente tem mais um Conversas Lucrativas. Só papo de milhões, muita informação importante, relevante. Compartilha para mais 10 e é nóis, tamo junto. Forte abraço, família. Muito bom. Não sei se ficou bom, Gostaram? Nossa, Ficou bom demais.